Bom dia. Começar pelo Ricardinho. A semana ainda é de preparação física, né? Então, a gente sabe que quanto menor o período de preparação, mais específica ela deve ser. Porque a gente sabe que já a semana que vem a gente tem jogo, então a gente já tem que começar a introduzir alguns trabalhos com bola, para que eles possam também já ganhar ritmo de jogo aí. Com relação... Qual foi a outra pergunta que você fez? Então, por conta disso, então a gente tem já adiantado alguns treinamentos. Ao invés de eu fazer alguns trabalhos físicos sem a bola, procurando buscar aí um pouco da resistência e da resistência de fadiga, então eu combinei com o Oswaldo e a gente vai fazer uso de alguns métodos de trabalho com bola para ganhar já as duas coisas. Além da condição física, a gente já começa a dar ritmo e já começa também a trabalhar um pouco da parte técnica com bola. Com relação aos atletas que estão treinando à parte, é óbvio que cada um chega com uma condição, alguns têm alguma dificuldade, algum tipo de deficiência que apresenta um pouco a mais que os outros. Então, a gente tem que tomar o cuidado de fazer um trabalho individual, à parte, para prepará-los antes de colocá-los nesse trabalho que é um pouco mais intenso com bola. Mas, a partir do momento que eles já estiverem em condições, eles vão passar a fazer também parte do grupo todo com esse trabalho. Ricardo, o Zinho, no final da temporada, ele falou que havia um planejamento de que o time completo do Santos entrasse em campo apenas na terceira, quarta rodada, que seria no clássico com o Corinthians. Esse planejamento agora, com essa pré-temporada que vocês estão iniciando, está de pé? Alguns dos jogadores mais experientes podem ser segurados da estreia aí com o 15 de Piracicaba, vocês segurarem eles um pouco mais? Esse planejamento realmente ele foi feito, só que a gente não tem condições de afirmar ainda nomes. Porque, como eu falei, você tem 30 dias de férias, eles reapresentam, a gente faz aí a bateria de testes para saber como eles estão. Existe uma perda, é lógico, é normal, em torno de 20% de performance em relação à temporada anterior. E a gente vai analisar um por um, ver aqueles que chegaram com uma condição um pouco melhor. E também a gente tem que analisar a necessidade que a equipe pode ter, que o Oswaldo pode ter. Então, a gente pode adiantar a estreia de alguns, podemos, logicamente, adiar a estreia de outros, mas ainda não tem nem nada decidido, não tem nenhum nome, nenhuma escalação. Nós estamos avaliando isso dia a dia. A cada sessão de treino, no final de cada treino, a gente senta, conversa, avalia, e aí damos sequência no período da tarde e nos outros dias também. Nós vamos ter uma noção mais precisa da equipe que vai estrear a partir da semana que vem, né? E para os outros jogos também. Vocês vão treinar também no fim de semana, né? Vocês não vão parar. Eu queria saber qual é a importância desse treino pesado, de continuar essa preparação de não parar essa preparação até o início do campeonato. E eu queria saber também se os jogadores brincam, se eles dão uma chiada, falam, pô, professor, podia me dar uma folga no fim de semana, alguma coisa do tipo. A reclamação faz parte. É normal, o cansaço vem, dores musculares, é normal que isso aconteça, mas a gente já está preparado também para isso. Os atletas, eles às vezes reclamam, mas são profissionais, sabem da necessidade, sabem de que nesse momento já tem essa experiência de que nesse momento isso acontece, faz parte. E como o período de preparação ele é muito pequeno, nós não temos tempo para descanso. O descanso pode entrar uma sessão ou outra, mas não tem como, nesse período, a gente dar folga. O que a gente pode fazer, e nós estamos fazendo, é claro, controlando as cargas de treinamento. Então, a gente pode diminuir um pouquinho a intensidade de um trabalho ou outro, um volume de trabalho ou outro, mas a folga, ela provavelmente não deve existir. Tá? E, se houver folga, eles vão descansar aqui.
treinando, descansando, fazendo um regenerativo na piscina, se alimentando, dormindo. Ou seja, essa folga fora daqui do centro de treinamento, ela não deve existir. O descanso acaba fazendo parte justamente desse treinamento, dessa preparação. Quer dizer, a partir do momento que terminou o treino da manhã, esse período entre o treino da manhã e o treino da tarde, depois até o dia seguinte, com certeza está sendo controlado para que esse descanso seja otimizado. Então, ficando aqui, a gente tem muito mais controle de que isso está sendo feito da melhor forma. Para os dois, então, todo início de temporada, acho que vocês ouvem essas perguntas do tipo, quem chegou melhor do elenco aí, que quando vocês analisaram, realmente surpreendeu? Quando tinha o Neymar aqui, vocês sempre destacavam que o Neymar era um desses que melhor se destacava, né? Quem chegou melhor, ou tem alguém que vocês têm uma preocupação um pouco maior, que tem uma propensão a ganhar mais peso quando vem de férias? E se pudesse destacar o Leandro Damião também. Esse grupo é um grupo bem homogêneo, é um grupo muito bom de se trabalhar, um grupo muito bom também no que diz respeito à performance física deles. Então, a gente, desde que nós estamos aqui, o Luiz pode também depois falar um pouco mais dos dados, mas a gente, desde 2010, já são 4 anos, estamos indo para a 5ª temporada aqui, e a gente percebe que, de uma temporada para outra, a perda ela é pequena. Existe aí uma perda já que a gente tem calculado nesses últimos anos em torno de 20% da performance. É uma perda pequena. Eles também têm uma característica de se apresentarem bem, sem problema de peso. É normal, é claro, durante 30 dias. E eu até recomendo a eles que descansem. Eu não faço nenhum tipo de recomendação de treinamento e de que se abstenham de alguma coisa, muito pelo contrário. É uma época que eles devem relaxar, a gente tem uma temporada dura. Então, é normal que eles se apresentem aqui, alguns com 1 quilo, 1,5 quilo acima, mas não é nada que assuste. E agora, no início dos trabalhos, eles estando concentrados, mais um motivo para que eles continuem concentrados aqui, para que a gente possa estar acompanhando de perto essa alimentação. Então, eles treinando, se alimentando, descansando aqui, esse excesso que teve de 1 quilo, 2 quilos aí no máximo, a gente já consegue tirar isso em 2 semanas, aí a gente já consegue voltar eles ao normal. Só complementando, existiu a vantagem esse ano de a gente conhecer já o histórico de todos os atletas. Quer dizer, o único atleta novo é o Leandro Damião, e os outros a gente já tinha esse retrospecto deles, até uma parada pequena que nós tivemos no meio do ano passado, a gente teve como avaliar como esse jogador se reapresenta, né? Então, foi tudo bem dentro do esperado. Como o Ricardo falou, nós não tivemos nenhuma surpresa, e acredito que esse tempo para o atleta retomar até essa condição, o peso e todos os outros aspectos, vai ser dentro do que a gente espera mesmo. O Leandro Damião, ele chegou bem, tem condições já de ficar à disposição para esse início, já para a estreia? Falar se vai ficar à disposição é difícil, porque, lógico, que depende de como o atleta vai responder a essa primeira semana, a esses treinamentos, né? Mas ele certamente está dentro do que os outros atletas se apresentaram, ficou exatamente dentro do padrão, esse pouquinho acima do peso, que até o que a gente espera e até o que a gente recomenda mesmo que o atleta chegue. Então, acredito que ele vai entrar na média dos outros atletas. Então, a condição dele vai depender, como dos outros atletas, desse período de preparação. Primeira questão, vocês estão pensando em fazer algum jogo-treino antes da estreia? Não, ainda não, porque a gente praticamente, terminando essa semana, a gente já entra na semana que vem, na semana do jogo de estreia. Então, eu creio que não teremos tempo para isso ainda. Mas a gente tem que entender que você não prepara uma equipe em uma semana. Ou seja, nós utilizaremos os jogos como forma de preparação, como sempre, e pode ser que durante aí o espaço de 30 dias, em que a gente calcula que nós estamos ainda dentro de um período de preparação, a gente utilize algum jogo-treino como forma de preparação. Para o Luiz, em relação ao Leandro Damião, ele teve algumas lesões ano passado, e acho que
pro acerto dele aqui no Santos, ele conversou com vocês da fisiologia para evitar esses problemas. O que foi conversado? Quais são os planos para ele? Certamente a gente vai ter que tomar um cuidado maior com ele, né? Quando um atleta já tem algum histórico de lesão, a gente sempre usa isso como um fator para a gente avaliar e tomar mais cuidado. A gente já está fazendo isso, quer dizer, de uma forma criteriosa, nós vamos ver exatamente qual é a deficiência dele, através de testes e através do acompanhamento dos treinamentos. Mas acredito que não vamos ter nenhum tipo de surpresa maior, não. Ele vai entrar junto com os outros atletas no programa que a gente sempre utiliza aqui. O Ricardo prioriza muito o tipo de trabalho funcional, que acaba ajudando muito nisso, e a gente vai também, a parte de recuperação e de suplementação, tentar suprir todos esses aspectos para que a gente não tenha nenhum tipo de lesão. Queria saber também o trabalho que vocês vão fazer com o Léo, que é quase um quarentão, né? Se vocês vai ser um trabalho para que ele não jogue todas as partidas, ou vai ser um trabalho semelhante ao do restante do grupo? É claro que um atleta com quase 40 anos, 38 para 39 que o Léo tem agora, ele é diferente de outros atletas, né? Mas o histórico do Léo de sempre também se apresentar bem, de não ter problema de peso, isso ajuda muito na nossa tarefa, né? É claro que a gente vai ter que avaliar isso de forma cuidadosa e ver justamente a recuperação dele entre uma partida e outra para poder traçar esse planejamento em relação à quantidade de partida que ele vai poder fazer. Queria saber exatamente se o Damião chegou, quanto ele chegou acima do peso, né? Você falou que foi dentro do padrão, mas qual é o número exato? E também se esse treinamento que foi feito hoje já é uma mão do Oswaldo, né? Que na apresentação dele, ele falou sobre isso, e o presidente também, de que a filosofia de trabalho dele é um pouco diferente dos demais treinadores, e realmente não é muito comum a gente ver esse trabalho com bola já desde o início. Damião, na verdade, ele está praticamente no peso. Ele está entre 1 quilo, a gente considera até uma variação normal. Quer dizer, um atleta de um dia para o outro pode ter essa variação de 1 quilo. Então, ele está praticamente no peso. É lógico que com as férias, com essa inatividade de 30 dias, muitas vezes o atleta perde um pouco de massa muscular e ganha um pouco de massa gorda, né? Então, na balança pode não haver nenhuma alteração. Quer dizer, ele está exatamente como se espera que um atleta esteja depois de 30 dias. Acredito que não vai ter nenhum tipo de problema com o peso, com o Damião. Além como eu já falei, além da condição física, que esse trabalho que o Oswaldo faz exige, na parte de resistência e de fadiga, que são duas variáveis aí que a gente busca trabalhar no futebol, eu poderia fazer esse tipo de trabalho sem a bola, mas, como eu falei, a gente está utilizando alguns métodos de trabalho com bola e que acaba atingindo a minha necessidade física. Então, eu já conheço o Oswaldo já há muitos anos, já trabalhei com o Oswaldo em 98, fiquei quase 4 anos junto com o Oswaldo, conheço bem os métodos de trabalho dele. Então, isso também facilitou o nosso entendimento, porque é claro que esse período que a gente não estava trabalhando junto, mas nós temos contatos, temos amizade. Inclusive, no Japão, eu tive contatos com ele lá. Então, eu, conhecendo bem os métodos de trabalho dele, isso facilitou na preparação. E como você se referiu ao Damião, é lógico que isso não é feito especificamente só para o Damião, mas para todos os atletas. Então, por exemplo, os jogadores das outras posições também vão passar por esse tipo de situação que facilita a preparação específica para o jogador dentro de cada posição. Eu queria saber de vocês dois aí, se você... É lógico que o Santos está buscando reforços que não vão ter iniciado a pré-temporada com os 2 jogadores. Foi o caso do Montilho nesse ano que passou. É lógico que vocês não sabem de contratação, mas esses nomes que estão sendo ventilados, que estão quase certos, você já foi passado para vocês fazerem algum levantamento? Vocês já buscaram informações sobre esses nomes para saber que tipo de trabalho vai ter que ser desenvolvido com Vargas, por exemplo, que é o que está mais perto? Vocês já receberam essas indicações? Não, por enquanto, primeiro que não foi passado nenhum nome para nós,
O que a gente sabe é através da imprensa. Então, ainda não... A gente não pode, a cada momento que é lançado um nome na imprensa, a gente sair atrás de informação, senão você vai ficar doido, né? Tem que ficar... Cada nome que sai, você vai pesquisar para saber como é que está, você não dorme nem à noite. Entendeu? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E é óbvio, a partir do momento que decide-se um nome e concretiza a contratação de um atleta, aí, lógico, a gente pode até antecipar, enquanto ele não se apresenta, a gente vai buscar informações, a gente conhece muitas pessoas aí no futebol, e, dependendo do clube que vem, a gente tem contato com profissionais dos outros clubes também, então a gente já procura adiantar alguma coisa. Agora, é óbvio que quando ele também apresenta aqui, a gente vai fazer uma avaliação, vai analisar a condição que ele se apresenta, para depois a gente planejar. Qual o processo? O processo do jogador chegar no clube, vocês fazerem a análise. Um jogador que entra no meio da pré-temporada. Quanto tempo demora, mais ou menos? Então, mas depende da condição que ele chega. Entendeu? Não dá para você saber. De repente, você pega um jogador que ele vem de férias, ele ainda não estava treinando, está 40 dias parado, então a gente vai começar fazendo as avaliações, vai analisar os dados e vamos começar a planejar o trabalho dele. Lógico que se ele vem 40 dias parado, de férias, sem fazer nada, os números estão muito abaixo da média, por exemplo, do nosso grupo, então a gente vai ter que ter um tempo maior de preparação, um cuidado maior com esse atleta. De repente, vem um atleta que está na Europa em plena atividade, então já chega aqui, a gente avalia para ver, e, de repente, ele já pode entrar junto com o grupo. E pode-se também algum jogador que já está fazendo pré-temporada em algum clube, não jogou, mas já vem já com 2 semanas de pré-temporada realizada em algum outro clube. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Cada caso é um caso, você tem que analisar. Por isso que a gente tem hoje toda essa estrutura, essas avaliações, que elas nos dão esse tipo de parâmetro. E a gente analisa também, consulta, investiga para saber o que foi feito nesse período aí. Ricardo e Luiz Fernando, eu queria que vocês explicassem um pouquinho. O Santos se concentrou na quarta-feira, né? No total vão ser 11 dias de concentração em que os jogadores ficam aqui o tempo todo, então vocês têm o controle da alimentação, suplementação, enfim, horário de dormir, etc. A gente sabe que isso é uma necessidade em pré-temporada. Quais são as vantagens de você ter um jogador sob a supervisão plena durante 11 dias antes da estreia deles numa competição? A vantagem é justamente esse controle rígido de tudo que o atleta faz. É claro que, mesmo o atleta tendo a consciência de que ele tem que ter todo esse tipo de cuidado na alimentação, no repouso, aqui é muito mais fácil para o atleta. Por exemplo, a alimentação dele. Dificilmente na casa dele ele vai ter alguém que tenha toda essa consciência e essa estrutura para fazer uma refeição completa, balanceada e até em quantidades que a gente possa controlar. Aqui fica tudo mais fácil, porque toda a estrutura é feita justamente para isso. O descanso, o repouso, ele às vezes tem um filho pequeno em casa que chora durante a madrugada. Quer dizer, aqui a gente tem o controle do silêncio, a gente tem o controle de que hora vai dormir, o que ele come, a quantidade que ele come, tudo isso certamente facilita nessa recuperação no repouso. Uma outra vantagem que a gente também tem aqui é eles concentrados, né, dormindo aqui, passando esse período todo, por exemplo, até à noite, dependendo do caso ou dependendo da necessidade, esse jogador vai estar fazendo algum tipo de tratamento ou até um treinamento, até alguma avaliação, como nós já preparamos hoje, antes do treino da tarde, já vamos pegar ali 5 atletas já para fazer uma avaliação. Então, você tem, além do controle que o Luiz falou, você tem essa vantagem, né? A disponibilidade do atleta. De estar aqui e você programar diferentes cargas, diferentes trabalhos. Tudo isso ajuda muito. Também, todo mundo, não tem como sair daqui. O Oswaldo, eu, os auxiliares, o Luiz, os fisioterapeutas, médicos, todos ficam concentrados aqui.
serve para os dois também. O Montijo, no ano passado, sofreu com algumas lesões na temporada, né? Para essa pré-temporada, vocês trabalham com algo específico para o Montijo, até para evitar que dentro dessa sequência que vai ser quebrada durante a Copa do Mundo, é verdade, mas que ele não volte a ter problemas. E uma outra questão é o Aranha, que é o primeiro ano que ele começa como titular, né? Mas ele teve problemas com peso enquanto era reserva e tudo mais. Vocês tiveram algum tipo de observação diferenciada do Aranha? Ele voltou um pouco acima do peso? Novamente, é o normal, né? A gente espera, claro, que o atleta ganhe um pouquinho de peso, uns mais, outros menos, e a partir de agora é que a gente se preocupa realmente em ficar em cima do atleta para que ele recupere essa condição, né? E em relação ao Montijo, é justamente o que a gente já tinha falado, essas avaliações e esses trabalhos que a gente realiza para prevenir esse tipo de lesão vão ser intensificados a partir de agora, e com o Montijo não vai ser diferente, né? Na verdade, foi uma lesão que ele teve, né, o ano passado, Ricardo? Isso. Então, eu acredito que com esses trabalhos a gente vai tentar, de toda forma, minimizar isso e acompanhá-lo de perto para que isso não aconteça. No caso do Montijo e do Arouca, inclusive, a gente sabe da necessidade que eles têm, das lesões que eles tiveram e como eles se apresentam. Só que eles não têm nenhum tipo de problema, se apresentaram normal, dentro daquilo que a gente esperava. Então, eles seguem, a gente tem controlado as cargas de treinamento e, se preciso for, a gente vai alongar um pouco mais a preparação deles, como no caso da estreia, ou poupá-los um jogo ou outro nesse início de temporada. Já no caso do Edu, o Léo, o Mena, o Neto, são jogadores que têm uma dificuldade maior pelo tipo de problema que eles tiveram no ano passado. Então, chega com uma perna necessitando de uma atenção maior do que a outra, um desequilíbrio maior, uma atrofia. Então, nesses casos, a gente tem deixado eles fora de alguns trabalhos, que não é o caso do Montijo, como eu falei, e do Arouca. Então, esses fazem um trabalho separado, porque existe essa necessidade. Uma dúvida que ficou a seguinte, que nem o Felipe lembrou, a gente vai ter um ano diferente, tanto em termos, né, do calendário, mas principalmente porque vai ter a Copa no meio, né? Ano passado deu para fazer um período de uma intertemporada, com treinamento na época do Claudinei. O fato dessa temporada ser até um pouco mais apertada por conta da Copa, do fato da Copa ser longa e tudo mais, vocês já estão iniciando o planejamento desde agora, projetando a Copa do Mundo, ou é o que vocês vão começar a ver mais a partir de março, por abril? Não, a gente analisa a temporada toda. O ano passado nós tivemos a Copa das Confederações, mas o calendário, no início, ele foi um pouco diferente do que será esse ano, por conta dessa mudança que teve no regulamento do Campeonato Paulista desse ano. Acredito que isso nos ajudou. Ganhamos aí uma semana a mais de trabalho, né? O número de jogos também diminuiu. Isso também ajuda um pouco. E então a gente já previa isso e já nos planejamos para isso. O grande problema é que você, tendo esses 30 dias onde você consegue treinar, melhorar a performance dele durante a Copa do Mundo, você tem um achatamento do calendário até o final da temporada. Então, você fica um período de 30 dias preparando, se condicionando, mas depois você entra numa sequência de jogos que ela acaba te trazendo um risco. E isso atrapalha um pouco. O ano passado, por exemplo, nós tivemos o período da Copa das Confederações e depois nós tivemos uma semana com quase 4 jogos. Com quase 4 jogos, não, com 4 jogos. Então, quer dizer, isso é uma coisa que atrapalha. E fica um desequilíbrio. E aí chegamos no final da temporada com semanas, com um jogo por semana. Então, se a gente pudesse equilibrar isso, seria melhor. Então, o grande problema, depois da Copa, é exatamente essa distribuição de jogos dentro do restante da temporada.
E certamente nesse período onde existem 2 jogos por semana, a gente tem um risco muito maior de lesões. Então, todo tipo de prevenção que é feito, mas não tem como você diminuir esse risco pelo fato de existirem 2 jogos por semana. E justamente nesse período do ano passado, nós tivemos 2 meses e meio de jogos seguidos, 2 jogos por semana, né? E o que o Ricardo falou, o desequilíbrio com o final que a gente acaba tendo durante 1 mês e meio, 1 jogo por semana, quer dizer... Esse período é muito mais crítico para esse aumento do risco de lesões. Né? Por mais que você tenha um período no meio da temporada que dá para você se planejar, se preparar melhor, depois você tem esse problema com o restante da temporada. Exatamente. Então, a gente planeja, a gente prepara, mas depois nós nos deparamos com uma situação que ela acaba se complicando de novo.